Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos aqui começando mais uma entrevista pós-culto, diretamente do Facebook ao vivo. Hoje, na primeira noite do Congresso de Música, aqui na nossa sede. Nós tivemos a participação da Big Band, Melodias de Paz, e também uma palavra muito abençoada com o tema do Congresso, né, que é Comprometidos com o Reino, com o nosso irmão preletor de hoje, Davi Vaz. Ele é da AD de Esteio, ele é músico profissional, né, atua também na carreira como músico e também trabalha na igreja. Queria que o irmão aqui desse sua palavra sobre o primeiro dia de congresso como preletor aqui nessa igreja de Guaíba. Eu seguro? Ah, então tá. É um prazer estar aqui. Foi muito bom estar aqui nesse primeiro dia de evento. É um privilégio. A Big tocando pra caramba. Nós ouvimos músicas que realmente nos edificam. Acho que o propósito é esse, que o reino de Deus seja glorificado, o nome do Senhor seja louvado. Para mim foi uma bênção, um privilégio particular estar aqui com os irmãos. Nós agradecemos a sua participação. Com certeza a igreja, principalmente os músicos, né, a palavra era voltada para os músicos, foram muito edificados e instruídos na palavra de Deus. Obrigado, irmão, pela sua presença. Nós também vamos falar um pouquinho aqui, vou pedir para eles ir passando, com o nosso maestro Alexandre Filho. Ele é maestro da orquestra aqui na Igreja de Guaíba, professor de música na Escola de Música. E também aqui com Israel Oliveira, ele é aluno da Escola de Música, aluno de piano. Ele tem 11 anos e congrega na AD Santa Rita. Eu convidei os dois aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a Escola de Música da Igreja de Guaíba, né? Que é uma escola já com tradição, já tem muitos anos de existência, e é uma referência no Rio Grande do Sul, né? Formando muitos músicos. Então, eu vou começar aqui com o Alexandre, para ele me contar um pouquinho de como começou essa história da escola. Também queria saber há quanto tempo já existe essa escola aqui. Então, paz do Senhor a todos. A escola de música ela começou junto com a banda Mensageiros de Cristo, que a gente tem até hoje. Foi por volta do ano 1978, há uns 40 anos atrás, mais ou menos, com o pastor Orlando. E ele conta que naquela época ele era menino, ainda tinha 16, 17 anos, e ele disse que ele não queria nada com nada, ele era menino, e o pastor Acedino, na época, queria formar essa banda. Daí, em um culto, o pastor disse, então nós vamos formar a nossa banda, e o irmão Orlando vai estar nos guiando, liderando esse grupo. E na hora do culto não tinha como ele dizer que não, né? Ele concordou, sim, vamos. E o pastor disse, então, para o irmão dizer a data, né? O irmão Orlando, diga para nós, então, a data do primeiro ensaio que a gente vai começar. E o irmão Orlando teve que dizer uma data lá, e eles tiveram que realmente começar os ensaios, né? Daí eles começaram, eles não tinham muito conhecimento naquela época de música, o irmão Orlando tinha pouco material, não tem a mesma variedade que a gente tem hoje de materiais. Depois, com o tempo, vem o irmão Marco Ávila e o irmão Miguel Ávila, e eles já tinham um pouco mais de formação musical, porque eles estudaram fora, estudaram em Porto Alegre, em outras escolas. Inclusive, o irmão Orlando também conta que ele tinha uma folha, que todo o conteúdo dele estava naquela folha. Daí, uma vez o Marco trouxe uma folha, e aquela folha tinha mais conteúdo do que ele passava. Então, em uma folha só, cabia todo o conteúdo da escola de música daquela época, né? A escola funcionava nos ensaios da banda, não era uma escola formal em si. Daí depois vem o pastor José Antônio, deu continuidade aos trabalhos, formou os outros grupos, a Big, que a gente viu hoje, tudo mais. E, por último, o irmão Alex Lopes. Ele formalizou a escola como ela é hoje. Então, com as turmas de música ali, com as aulas de instrumento, os professores. Daí ficou uma escola realmente com um projeto político-pedagógico, uma escola formada, né, no papel certinho. E a gente tem até hoje essa formação. Hoje a gente conta com 65 alunos, 14 professores, se não me engano, na escola. Bastante gente. E como é que a escola é organizada? E como é que funciona o ensino de música para o pessoal que quer, talvez, ter interesse na escola, mas não entende como funciona, né? Quais são as aulas ministradas, como é que acontece, os instrumentos, os níveis? A escola é dividida basicamente em duas frentes, que são as aulas de música, ou de teoria musical, em música em si, e as aulas de instrumentos.
As aulas de música, os alunos começam com o curso de musicalização, quando são as crianças. Depois tem o curso de teoria musical, são 3 anos. A gente tem projeto de expandir para 5 anos, como já foi uma certa vez. E tem as aulas de instrumento. As aulas de instrumento, cada aluno tem individual com seu professor, ou em alguns grupos, conforme o professor faz, né? E não tem data limite para aula de instrumento. Então, é até o aluno ultrapassar o nível do professor e precisar de outro professor para substituir. Mais ou menos assim que funciona, né? E pessoas de qualquer idade podem se inscrever na escola? Não tem um limite? Tem uma idade mínima para entrar, para se inscrever? Então, a escola é aberta para pessoas de todas as idades, desde os mais novos até os mais velhos. E a gente tem para os mais novos o curso de musicalização. Se eu não me engano, os alunos mais novos que a gente tem hoje têm na média de 7 anos, 7 a 10 nesse curso de musicalização. E depois o curso de teoria musical, daí é para os irmãos de 10 anos para cima, 9, 10 anos para cima, até 100 anos se quiser, né? E alguns estudos da psicologia da música, eles dizem que os alunos, as crianças até 10 anos têm todas as janelas abertas, essas janelas de conhecimento. Então eles têm facilidade em todas as áreas, não têm dificuldade depois dos 10 anos que eles começam a se fechar mais, a ser de humanas, de exatas, biológicas. E então uma idade muito boa de se começar é desde a infância, né? Mas também eu conheço casos de pessoas, por exemplo, um músico que começou a estudar flauta transversal aos 68 anos de idade, mais ou menos, e ele se tornou flautista profissional, tocou em orquestras profissionais, começando a estudar um instrumento com 60 anos, 68 anos de idade, bem, já uma idade mais avançada, né? Então é possível, sim, qualquer idade. E quem se interessar para se matricular na escola, começar, como é que pode fazer? Fala contigo, com o irmão Eliabe? Todo o início do ano, em março, fevereiro, março, abrem as inscrições para o curso de teoria. Esse curso é uma turma que abre no início do ano e dá continuidade. Cada ano abre uma turma nova, turma A, B e C. E as aulas de instrumentos não têm a data certa. Como é uma aula individual, o aluno basta falar com o professor, né, entrar em contato com o Eliabe ou comigo, e a gente direciona ele para falar com o professor e começar as aulas no momento que ele puder e que ele quiser. E a nossa igreja tem várias orquestras, bandas também, corais de 4 vozes. E uma pergunta, todos os componentes hoje da orquestra, nas bandas, eles passam necessariamente pela escola? Como é que acontece essa entrada, por exemplo, quem quiser tocar numa orquestra, por exemplo? Sim, para tocar na orquestra, na banda, na big, nos grupos, tem que estudar, tem que passar pela escola. Alguns músicos aqui que a gente tem, alguns não passaram porque vieram de outras cidades, vieram de outros estados e já tiveram o aprendizado musical lá. Então, eles já chegaram mais ou menos prontos, né? A gente só faz o trabalho final. Mas, sim, quem quer começar do zero tem que passar pela escola, fazer o curso de teoria e os instrumentos com os professores. Daí o professor diz quando é que o aluno está apto para entrar na orquestra, para entrar na banda. Ele analisa o nível de conhecimento do aluno, de repertório e tudo mais. E ele diz para nós e o aluno é convidado a participar. E, claro, todos os alunos querem, porque eles já entram com esse objetivo, né, de participar desses grupos. Então, fica aí convite, um incentivo, né? Quem se interessar, criança, adolescente, adulto, qualquer idade, quiser aprender música, fica aí o convite. Nós temos uma escola, é um privilégio, uma igreja poder uma escola com professores profissionais, né? Com toda uma estrutura já preparada para isso. Bom, nós vamos conversar também com um aluno do Alexandre, né? O Israel Oliveira, ele faz aula de piano aqui na escola, para conversar também pela perspectiva de um aluno, né? Para ver como é que é, se é legal. Israel, o que tu mais gosta nas aulas de piano? O que eu mais gosto é saber que cada vez que eu entrar na aula, eu vou ter um conhecimento novo, vou abrir mais meu conhecimento sobre o meu instrumento. Legal. E qual foi assim o momento que te fez pensar, seria legal eu aprender a tocar piano, teclado? Desde pequeno eu tenho contato com instrumento, né, com música, mas quando eu comecei mesmo eu fazia aula de teoria, né? Estava no primeiro ano, a gente começava a tirar as músicas na flauta, né? Daí eu pegava aquelas partituras e pegava um teclado que a minha avó tinha, pegava umas revistas e passava as músicas da flauta para o piano.
Daí eu decidi começar a aula, com o apoio do meu pai e da minha mãe também, para me aperfeiçoar. Legal. E como é que é a aula para o pessoal que tem curiosidade de saber como é que é a aula de piano, né? O que acontece na aula, tu chega, o que tu aprende mais ou menos? Eu aprendo várias músicas, né? Várias partituras. E é uma coisa muito legal porque tu, como eu já falei, tu vai abrir teu conhecimento sobre o teu instrumento, tu vai criar uma técnica. Muito bem, então. Então, aqui a gente tem um exemplo de um aluno que está dizendo que realmente é muito positivo, muito legal, aprender música na escola de música da nossa igreja. Obrigada, Israel. Obrigada, Alexandre. A gente vai conversar também agora com o Simon Saldanha. Vou pedir para ele passar aqui, por favor. O Simon Saldanha é músico, produtor musical, professor de música e estuda teologia com enfoque em música. Ele congrega na Assembleia de Deus de Montenegro. Ele esteve conosco essa semana aqui, né, no workshop, dando workshop em teclado. E a gente queria saber como é que foi estar aqui na nossa igreja, dando esse workshop de teclado, de piano. Foi muito bacana. Fazia, acho que uns 8 ou 9 anos que eu não vinha à igreja de Guaíba. Tive num lançamento de um CD que eu produzia, das irmãs Trio Oliveira, né? E eu também vim em um congresso de música, no tempo do Alex ainda. Foi interessante rever o pessoal, ver o desenvolvimento da turma, como o maestro aqui, que estava com a gente, e me comentou que foi num workshop meu quando ele tinha 12 anos de idade. Daí você imagina ver agora fazendo muita coisa aí pela obra de Deus, influenciando outros jovens também, foi muito gratificante. Que legal. O irmão também, ele estuda teologia com enfoque em música, né? E eu queria que o irmão comentasse, até o pregador comentou um pouco desse assunto aqui durante a pregação para os músicos, né? Que hoje a gente pode perceber que existe uma tendência em muitos lugares, em muitas igrejas, de fazer uma música mais voltada para as pessoas, para entreter as pessoas, do que para Deus, né? E a gente tem também visto um movimento contrário a isso, né? Incentivando a criação de músicas cristocêntricas, como o pregador falou, hinos verdadeiramente que adorem a Deus. Queria que o irmão comentasse essa questão um pouquinho aqui para a gente. É um problema que já vem de tempos, né? A gente tem desembocado agora toda nessa tensão entre, como tu falaste, essa música voltada para o outro ou a música voltada para Deus. No século XIX a gente já via esse tipo de debate. Nós temos nas músicas do segundo grande despertamento, por exemplo, nos Estados Unidos, e no movimento de acampamentos, uma música toda evangelística que era voltada também para o outro. Mas o enfoque, como eu falei, era evangelístico, né? Era de trazer o pecador para Deus, para Jesus. O grande problema surge que esse movimento musical dentro da igreja, ele entra no século XX, que é um século onde o espírito da época, o pensamento social, ele é mais antropocêntrico, né? Ele é um século onde o ser humano foi entregue a si mesmo, aos seus autoajustes, seu autoequilíbrio. Daí entra, como o irmão Davi falou, a autoajuda, toda essa questão da autoestima, de querer ser elevada, para trazer de novo o ser humano para o seu centro, o que só deu problema até hoje, porque o ser humano foi criado para se vincular e ter o seu equilíbrio fora dele, em Deus, né? Quando essa música cantada para o outro, enquanto esse movimento que busca essa autoajuda, né, esse autoequilíbrio, dá o problema que a gente vê, né? Músicas que são com enfoque mais para o outro, para motivar, você vai dar a volta por cima, você é um diamante, um espelho, uma raridade, né? Que eu só consigo olhar para a Bíblia e ver problema nisso. Não porque a gente não deve ter o foco no outro e desse cuidado, mas pelas bases e pelo propósito. Só para encerrar essa questão, se a gente vai para, eu chamo de tríade musical paulina, Paulo fala salmos, hinos e cânticos espirituais, tanto em Efésios 5,19, quanto em Colossenses 3,16. Ele fala lá em Colossenses, a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros, então tem o elemento de mutualidade, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no seu coração. Você vê a diferença, né?
A base é que a palavra de Cristo está sendo formada no interior do ser humano. E isso flui de quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais que são fruto de um coração grato, bem diferente do que a gente vê hoje. Tá bom, então aqui fica o comentário do nosso irmão Simon Saldanha. A gente agradece a sua participação no workshop essa semana, né? A sua visita também aqui no culto. Muito obrigada, irmão. Bom, nós vamos ficando por aqui. Essa foi a entrevista pós-culto do Congresso de Música, na primeira noite do Congresso de Música. Fica o convite, então, amanhã tem mais. Amanhã começa às 7 horas. Fica o convite para você que talvez não pôde vir hoje. Amanhã nós temos mais. Agradeço a todos a atenção, desejando uma boa noite e a paz do Senhor a todos.